Estamos aqui novamente para mais um programa Mais Yoga na TV Mais Apucarana. E hoje nós vamos falar sobre emoções. Uma delas que é o que predomina principalmente nos julgamentos, que é onde nós estamos agora. No plenário do Fórum de Apucarana, nós vamos falar sobre as emoções da raiva. Até que ponto a pessoa que guarda a raiva dentro de si, ela pode extravasar de uma forma extremamente violenta. Uma pessoa que guarda uma emoção como essa, ela vai criando dentro de si uma bola de neve. Vai chegar uma hora que a raiva vai transbordar, em alguns casos, de uma forma extremamente violenta. E é sobre essa emoção que todo ser humano tem dentro de si, mas muitos não conseguem controlar. É sobre essa emoção que nós estamos no programa Mais Yoga do dia de hoje. E hoje nós trouxemos aqui como entrevistado o senhor Luiz Carlos Leitão, que estará conosco falando sobre o que a raiva pode levar um ser humano a cometer. Olá, Luiz Carlos, muito prazer, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar no programa falando de um tema bastante delicado, controverso e polêmico, né? Fala um pouquinho do seu profissional. Há quanto tempo você lida com o sistema penitenciário? Bem, eu já estou no sistema prisional há cerca de 16 anos, trabalhando com um projeto, inicialmente um projeto social, que junta a atividade empresarial com o trabalho prisional, atuando especificamente na reinserção social do condenado. Então é um trabalho que visa realmente a execução penal. Esse trabalho ele iniciou lá em 2000, 2001 e ao longo dos anos ele veio se provando eficiente. Inicialmente um projeto pequeno, você vai se apaixonando, se encantando com a área e aí ele veio crescendo e chegou hoje no padrão que nós temos dentro do Paraná. E o que você tem lá, assim, de bem marcante, que percebe que a raiva levou uma pessoa que aparentemente era em paz a cometer um crime hediondo? E se esse tipo de pessoa que está lá cumprindo a sua pena é possível de ser reinserida à sociedade? Como que é o cotidiano lá dessas pessoas que praticaram um crime sem ter cometido nada antes? Sim, nós temos várias categorias de presos e de condenados. Dentro dessas categorias, evidentemente, são diversas origens. Sim. Algumas delas, especificamente na que você me pergunta, são aqueles que não tinham nenhum histórico anterior de agressividade e de repente cometeram um crime hediondo. O que a gente percebe é que essas pessoas misturaram emoções durante a sua vida, porque nos diálogos, nas conversas, com esses condenados, eles vão abrindo como é que foi a trajetória da sua vida até chegar no momento do crime. E o que a gente percebe é que isso veio ocorrendo com pequenas frustrações, pequenos movimentos que podem ser um ambiente já hostil de vivência lá na infância, podem ser emoções de inveja pura e simples por algo que outros conquistam e ele na sua realidade não tem também. Por dissociação, de inimizade, enfim, são vários itens que vão criando emoções, aquelas emoções que te deixam triste, que te deixam bravos, que te deixam irritados e tal. Essas irritações elas vão crescendo e quando a pessoa não tem uma cultura ou capacidade de controle sobre essas irritações, elas vão se transformando em algo maior. E aí eu não consigo explicar, talvez tecnicamente cientistas expliquem. Alguns dizem que vão somatizando essas questões e ela vai chegando num momento que em determinada circunstância ela explode num movimento só. E todas essas frustrações, esses anseios, essas questões mal resolvidas do passado dão aquela, como a gente chama, aquela explosão de raiva. Sim. E naquele momento, se existe um conflito, ali pode isso vir a se efetivar e aí vem o crime. Uma discussão no trânsito, uma briga dentro de casa, uma situação que ocorra até dentro de uma própria ilegalidade. A gente vê às vezes o sujeito está cometendo um assalto e de repente fica extremamente agressivo contra a vítima. Isso tudo são momentos que ocorrem e o sujeito explode. E depois conversando com essas pessoas, eles dizem, puxa vida, me arrependi de ter feito aquilo, mas não consegui controlar. Tem um padrão, assim, pelas conversas com os presos, se essa pessoa já sente agressão na vida dela desde a infância? Elas falam de agressão de pai, mãe, escola, alguma coisa assim? Comentam, a grande maioria comenta, e são diversos tipos de agressão. Existem agressões de familiares? Existem, mas são menores. A maior agressão que se relata, pelo menos nos ambientes onde eu participo,
é aquela agressão do abandono. É o pai que tem que trabalhar o dia todo, é a mãe que precisa trabalhar o dia todo, o menino fica ali praticamente o dia todo exposto ao que a vida lhe apresenta, e ali ele sofre algumas agressões e não tem proteção, não tem o carinho que uma criança normal tem. Isso vai criando uma sensação de frustração e vai gerando naturalmente essas pequenas emoções aí de irritabilidade, raiva e tudo mais, que pode explodir lá na frente. Então não necessariamente ele é castigado pelos pais, não, às vezes é o pai dedicado, trabalhador, pensando no melhor para o seu filho, mas que está distante. E daí aquelas questões do cotidiano que precisariam ali de alguém para apoiar, um papo, elas não existem, e isso vai criando também um clima ruim. Existem aqueles casos do sujeito que já convive num ambiente hostil. Ele já é agredido cotidianamente, tomam a sua bolinha de gude, tomam lá o seu doce, lhe provocam, lhe dão tapas, enfim, aquelas situações que as crianças vivem no colégio que eu vivi também na minha infância. Que hoje é chamado de bullying, né? Que já cresce uma pessoa no ambiente violento. E essas pessoas que já cresceram de forma violenta e se sentindo agredidas, tem alguma recuperação ou você já percebe um padrão ali que não tem mais jeito? E ainda mais no ambiente lá dentro da penitenciária, tem como, mesmo eles estando no meio de pessoas com extremo ódio ali entre si, essa pessoa conseguir resgatar o padrão de um ser humano para ser reinserido na sociedade? Eu acredito totalmente que existe a possibilidade, e é em cima dessa possibilidade que eu trabalho já há quase 16 anos. É evidente que não é uma tarefa simples. Agora você veja, o sujeito ele já está ali via de regra, existem N motivos. Nós estamos especificando alguns, e o que, na minha opinião, é o mais importante. A pessoa ela já vem de um ambiente hostil que vai fazer com que ela chegue neste outro ambiente. Se a hostilidade daqui for igual à de lá, ele não tem chance nenhuma de recuperação. Sim. Então, se ele continuar dentro do ambiente agressivo, desrespeitoso, com desamor, com desafeto, ele vai continuar no mesmo ambiente onde ele estava anteriormente. Se ele não muda esse status quo, como é que ele vai alterar o seu comportamento? E você, tendo um comportamento diferente quando ele está dentro de um sistema prisional, incluindo nele alguns princípios, alguns valores que ele ou perdeu ou nunca teve, seguramente a possibilidade dele encontrar uma recuperação é muito grande. Mas isso, infelizmente, não ocorre na maior parte do sistema penal brasileiro, né? Prisional brasileiro. E as famílias dão apoio para essa recuperação ou eles se sentem abandonados lá? Eles escutam psicólogas? Eles tentam entender a emoção ou eles se recusam? Alguns deles se recusam a ter algum tipo de ajuda ali? Não, na verdade eles são sedentos por ajuda. Eles precisam de ajuda. Então, se você se propor a ouvi-los, eles vão adorar poder te falar tudo sobre a vida deles. Porque é uma expectativa de todos eles de buscar paz e buscar recuperação. As famílias, na verdade, não os abandonam. Na verdade, o comportamento deles faz com que as famílias não queiram estar próximas. A partir do momento que ele começa a mudar esse padrão de comportamento, a família se aproxima novamente. Então é uma via dupla. O comportamento daqui melhora, o comportamento de lá também melhora. Né? Então eu acredito plenamente que existe a possibilidade de recuperação com um trabalho assim. Você criando fatores para religar o sujeito novamente a princípios e valores que consigam fazer com que ele viva em comunidade. Agora, o papel da família é fundamental, o papel do Estado é fundamental. Se não houver uma boa concordância desses fatores, ele não acontece efetivamente. E não é a realidade hoje dentro dos presídios, né? Infelizmente, São poucos, né? E tem estudos que é interessante apresentar, tem estudos de psicólogos e psiquiatras que mostram que quando a pessoa libera essa emoção, ela vai descobrir a causa dela, onde é que surgiu essa raiva intensa dentro dela. Foi justamente, geralmente é na infância. Ou ela foi agredida ou abandonada, ou ela sofreu alguma humilhação que naquele momento ela não extravasou. Chega um gatilho, o gatilho está lá atrás. Vai chegar uma situação que é o que você comentou, uma agressão no trânsito, alguma coisa que a pessoa extravasa. Aquela situação é só a gota d'água, é o que transborda. E é isso que nós vamos tratar nesse programa para que você que lida com uma emoção de raiva cada vez se acumulando mais, não chegue a extremo. Tem muitos, acho que a maioria são homens, né? Mas tem mulheres também ali. O comportamento basicamente é o mesmo. Sim. A diferença está no tempo.
O homem ele explode mais cedo e a mulher ela vai um pouco à frente. Sim. Agora, você quer entender bem o que é a raiva dentro do sistema prisional? É você participar num dia ou num momento de uma rebelião. Olha. Ali você consegue perceber efetivamente o problema que se gera dentro dessa crescente dentro do sistema prisional. Sim. E geralmente é uma pessoa ali que seria o gatilho de uma rebelião? Tem alguém assim que coordena tudo e começa a atrair os outros, que às vezes os outros nem queriam participar, né, dessa rebelião, mas talvez o medo de ser excluído toma tudo. E essa pergunta sobre as rebeliões, depois do comercial, você vai saber o que é que leva uma pessoa a entrar nesse processo de extrema raiva, indo muitas vezes pela opinião dos outros. Muitos ali provavelmente nem querem entrar numa rebelião. E o senhor Luiz Carlos vai citar casos que marcaram essa trajetória dele, que levam uma pessoa à raiva. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso Mais Yoga e continuamos falando sobre a raiva. Estamos aqui com o senhor Luiz Carlos e agora ele vai falar sobre como desencadeia uma rebelião. A que ponto chega o extremo da raiva e como essa raiva pode pegar outras pessoas que talvez nem gostariam de estar ali presentes. Você pode citar algum caso em especial? Sim, a rebelião é o momento alto, né? Da explosão de raiva dentro do sistema prisional. Sim. Esse é realmente um momento terrível, tenso, delicado e muito triste de se observar o ser humano naquela condição. Naturalmente, as rebeliões elas têm vários focos de início. Ela pode ser planejada, organizada, pode ter um fim objetivo específico, ou pode ser eventual e ocasional. Sim. O que mais nos deixa perplexos são aqueles momentos ocasionais. De repente, numa situação, 2, 3, 4 presos ali no momento de um descuido, tentam alguma reivindicação. Qualquer que seja, pessoal, é para o grupinho ali. E isso vai se expandindo dentro do presídio. Ali a gente vê como cada pessoa consegue explodir o seu momento mais tenso e todas as frustrações da sua vida sem nenhum significado próprio para ela. Sim. De repente a coisa está andando bem, o presídio está andando bem, ela está cumprindo sua pena tranquilamente, mas começa um foco ali, a agressividade vai crescendo, todo mundo vai entrando dentro desse bolo, se cria aquela consciência de massa que a gente chama, e as pessoas vão se tornando cada momento mais agressivas. E aí você vê alguém que durante anos cumpriu a pena tranquilamente, sem nenhum tipo de questão disciplinar, sem se envolver em nenhuma bronca, sendo altamente agressivas. E aí você vê ali preso estocando preso jogando preso de telhado, espancamentos coletivos, enfim, é uma explosão de agressividade que nos deixa perplexos. Você está ali às vezes próximo olhando e aquilo é assustador. E ali a gente se pergunta, como é que o ser humano chega num nível desse? Como é que o sujeito pode ser tão agressivo? E na verdade, se você conviveu com aquele sujeito, você vê que ele não é agressivo. Ele está naquele momento com uma agressividade que você não consegue interpretar e nem explicar. Talvez isso é o que me levou a imaginar que são pequenos momentos que o sujeito vai guardando, não sabe lidar com isso e isso vai se tornando grande, gigante. No momento de uma rebelião, isso se aflora e a gente vê daí esse estado de agressividade violento que nos apavora, né, nas imagens aí que a imprensa repassa. Agora, naturalmente existem aquelas rebeliões que são programadas, de qualquer forma, sendo ela planejada, sendo ela ocasional, vai acontecendo essa evolução gradativa de gravidade, vai ficando mais violento o processo, as pessoas vão se envolvendo com aquilo tudo, e aí eu acho que naquele momento todas as frustrações vêm à tona. E ali realmente a coisa ela fica no estado que nos deixa perplexos. E olha, é uma honra estar aqui com o senhor Luiz Carlos Leitão, que convive há 16 anos, né, mais ou menos, com esse tipo de pessoas todos os dias. Não é fácil, provavelmente vai ter ocasiões que você volta chocado para casa, né? É difícil lidar e é justamente sobre isso que nós estamos falando hoje. Logo após os comerciais, nós vamos falar como você lidar com a raiva e como as pessoas na rua lidam com esse sentimento. Você vai perceber que no dia a dia as pessoas têm momentinhos de
raiva, é o que você falou, essa raiva vem de pouquinho em pouquinho e chega uma hora que a pessoa transborda. Eu agradeço, um imenso prazer ter você aqui com a gente, é uma honra e vamos continuar esse assunto novamente, porque é um assunto que dá muita conversa aqui. Muito obrigada e agora nós vamos para a rua com o César Neves, entrevistando as pessoas no dia a dia. O que o senhor seria capaz de fazer no momento de extrema raiva? O que alguém faria, o senhor acha, no momento de extrema raiva? E vai de comportamento de cada um, né? Eu, por exemplo, eu não agiria assim no impulso. Eu primeiro pensaria, refletia e depois viria o jeito que eu ia agir. Porque se agir assim, de espontâneo, assim, de rapidez, assim, aí a pessoa faz coisa que não deve ser feita. Então acho que tudo no momento de raiva tem que ser refletido primeiro, para não ter consequência depois. Porque depois que feito, no momento de raiva, aí não tem jeito de voltar atrás mais. Com 94 anos que o senhor tem, qual que é a receita para não ter raiva de alguém e para poder conseguir ter prudência nesses momentos difíceis? Isso depende do momento, viu, rapaz? Depende do momento. Mas se a pessoa é controlada, se a pessoa tem alto domínio de si, jamais ele vai fazer besteira. Ele não faz de forma nenhuma, ele vai pensar melhor. Vai pensar melhor, com cabeça fria, e depois então ele encontra, vamos dizer assim, um denominador para que essa raiva passe. Falta de cultura, né? E voltamos ao nosso Mais Yoga, agora com uma presença ilustre, que é o Dr. Osvaldo, juiz aqui do Fórum de Apucarana. É um prazer tê-lo aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, Gisana. Para mim que é um prazer poder estar debatendo um tema tão intrigante com vocês como a raiva. Ele que julga os casos extremos que levam uma pessoa, muitas vezes pacífica, a cometer um ato, um crime hediondo. E quanto tempo já o doutor faz esse trabalho? Eu sou juiz aqui no estado do Paraná há 8 anos e estou à frente da primeira vara criminal e vara do Tribunal do Júri há 4 anos aqui em Apucarana. E tem algum caso assim específico que vem à memória de algum crime de uma pessoa que aparentemente era pacífica e movida por uma emoção tirou a vida de uma outra pessoa? No meu dia a dia, a gente acaba trabalhando com várias situações, né? Infelizmente, a mente humana e os sentimentos humanos são por demais complexos e diversos que podem gerar N motivos para que alguém possa praticar um crime. E, como eu costumo dizer, a gente pode, por princípio, eventualmente, por criação, dizer que a gente nunca vai praticar um furto, um roubo, um estelionato, mas o dizer que nunca vai matar é uma coisa que duvido que alguém possa afirmar categoricamente. Porque algumas situações da vida podem mexer de tal forma com o sentimento da pessoa que ela é levada a um ato extremo nesse sentido. Seja alguém pacífico, alguém que não é envolvido com briga, seja alguém que já tem uma personalidade um pouco mais agressiva voltada para a agressividade. E tem um caso que eu me recordo do início da minha carreira em que um término de relacionamento, e isso é uma situação infelizmente extremamente comum nos crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri, a situação envolvendo o chamado crime passional, em que a conduta é movida seja por um adultério, uma infidelidade ou aquela situação de um amor não correspondido. E esse fato que me recorda e que me marca é exatamente uma situação de amor não correspondido, em que a namorada termina um relacionamento e o namorado, não se conformando, passa a nutrir um sentimento de raiva por aquela pessoa que encerrou o relacionamento. Então, ele dissimula determinada situação em que vai a namorada dizendo que aceita o término do relacionamento, mas pede a ela um último abraço. E no momento que ela o abraça, ele saca de uma arma e efetua um disparo contra as costas dessa menina. E graças a Deus ali acabou não ocorrendo a morte dessa menina, a bala ficou alojada na coluna, se eu não me engano, mas em um ponto mas não sofreu outros não ficou tetraplégica, nada, mas é uma situação que me marcou, que foi uma raiva, um sentimento tão agressivo, tão raivoso dessa pessoa que leva a um ato extremo. E como era a expressão dessa pessoa no júri? Não parecia alguém tão agressivo, mas pela circunstância em que o fato ocorreu, foi alguém que realmente nutriu essa raiva
determinado tempo e que choca é a pessoa elaborar, premeditar uma situação tão grave que pode levar à morte. Então, o que espanta ali é a calma com que a pessoa... A frieza para planejar né? Esse tipo de situação. Aqui na nossa cidade de Apucarana e na região, que é onde o senhor atualmente trabalha, o que mais predomina? Os crimes são a predominância de crimes passionais, de drogas? O que é que tem mais assim incidência aqui no júri? No Tribunal do Júri, Sim. que é o local em que a gente faz essa gravação, e aqui são julgados os crimes, os chamados crimes dolosos contra a vida, em especial o homicídio, são exatamente essas duas situações que você acabou de elencar, Gisana, que são os crimes passionais, ou seja, crimes movidos por algum sentimento, seja o adultério, a infidelidade ou o amor não correspondido, seja então o tráfico de drogas, em que existe disputa por determinado ponto de comercialização de drogas, em que um grupo comanda o tráfico em um local e outro grupo tenta entrar naquele local também. São basicamente esses dois, a grande maioria dos júris estão relacionados ou à droga ou ao sentimento que envolve o amor, a paixão, basicamente essas duas situações. Daria para perceber, por exemplo, se essa pessoa freasse um pouquinho essa emoção, será que ela se parasse para analisar que aquela emoção está dominando, será que daria para o senhor dizer, por exemplo, não, aquela pessoa se tivesse pensado um pouquinho mais, ela não chegaria a esse extremo? Dá para perceber esse padrão? Dá sim, porque em várias situações de julgamentos pelo Tribunal do Júri, a gente vê pessoas que não têm histórico criminal nenhum. E foi levada naquele momento a praticar aquele ato. Então, se ela tivesse tido condições de parar, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Aonde isso vai me levar? Aquela situação não teria ocorrido. Diferente de alguém que já é envolvido com o crime, que tem uma vida mais voltada para a prática criminosa. Mas a gente vê pessoas que realmente, se tivessem parado, não tivessem avançado o sinal naquele momento, teriam evitado aquela situação acontecer. E no direito a gente costuma dividir essa situação em duas, a chamada emoção, que é um sentimento súbito, momentâneo, que altera o psíquico da pessoa, mas exclusivamente naquele momento. Então ela é tomada por uma emoção momentânea. E a paixão já é aquele sentimento mais duradouro, que vai crescendo no decorrer do tempo, que se instala de forma mais contínua no sentimento da pessoa. E essas duas situações não isentam o agente de pena. Ele vai sim, caso comprovada a prática do crime, vai ser condenado, mesmo tendo praticado com emoção ou com paixão. O que isso pode eventualmente acarretar é um aumento ou diminuição da pena, dependendo de como esse motivo se originou. E aqui, se a gente for ficar falando, deve ter muitos casos nesse tempo todo. Então, você que está aí acompanhou tanto com as entrevistas da rua, quanto com o que o senhor Luiz Carlos falou e aqui o doutor Oswaldo. Então, você percebe que a raiva, ela está em todos os ambientes, né, doutor? Ela está em casa, está no trabalho, está no dia a dia. Quando a pessoa perde esse controle dessa emoção, ela chega a esse extremo. Chega ao extremo de ter que estar aqui, que é o que mais acontece aqui. Acho que constantemente aparecem esses tipos de pessoas que não eram movidas pela raiva e ali no fervor daquela situação a raiva dominou. E é isso que hoje nós estamos tratando aqui no nosso Mais Yoga. A que ponto uma emoção descontrolada pode levar você ou alguém que você conheça a cometer um crime, né? Praticar um crime. Tem alguma recomendação, algum livro para quem gosta de acompanhar esses casos? Alguma ressalva? O que o senhor dá como dica para quem está acompanhando a gente? Sobre esse tema em específico, tem um livro que eu gosto muito. Ele foi escrito por uma procuradora de justiça do estado de São Paulo, chamada Luísa Najib Eluf, e o livro se chama A Paixão no Banco dos Réus, em que ela analisa vários casos célebres que envolvem o chamado homicídio passional. Sim. Analisando em cada um desses casos o comportamento do réu, o comportamento da vítima, como chegou numa situação tão grave a ponto de se tirar a vida de uma pessoa. E é um livro de uma leitura fácil, não recomendado exclusivamente para o estudante de direito, mas para quem tem interesse por essa área que envolve o sentimento, a mudança de comportamento da pessoa que leva a um ato extremo que é tirar a vida
no seu semelhante. E se me permite mais uma ponderação, Gesana, a gente está fazendo, como já foi dito, aqui no Tribunal do Júri, em que aqui acontecem os julgamentos dos crimes contra a vida, do homicídio em especial. E nessa situação, a nossa Constituição reservou o julgamento desses crimes não ao juiz de direito. Então, esse julgamento não é feito num caráter eminentemente técnico. Sim. Esse julgamento foi transferido para os representantes da sociedade, por cidadãos que não são ligados à área do direito, podendo ser de qualquer área da sociedade. Mas o que quis o legislador nesse caso? Exatamente por ser um crime que envolve, em muitas situações, um sentimento, situações que podem ser vivenciadas por qualquer outra pessoa, que esse julgamento não tenha um olhar exclusivamente técnico, mas que tenha um olhar um olhar realmente da sociedade, que um cidadão possa se colocar naquela situação e falar, nossa, será que eu agiria daquela forma? Será que esse sentimento que o tomou justificaria ou não o homicídio? Então esse tipo de crime, ele é julgado pelo corpo de jurados, porque são pessoas normalmente não ligadas à área do direito, representando a sociedade, e não pelo juiz fazendo um julgamento técnico, sim, demonstrando realmente o quão complexo envolve, o quão complexo é a questão da abordagem do sentimento no, sim, crime de homicídio. Para você ver como é importante você analisar aquilo que você sente. Porque por trás da raiva sempre vai ter uma emoção. A pessoa exprime a raiva porque ela é mais fácil. É mais fácil você xingar e agredir do que, por exemplo, dizer que você está com medo, que você está se sentindo humilhado, que você está se sentindo frustrado. Então, para quem tem essa raiva constante, começa a observar o que é que você realmente sente. O que é que você está agindo, jogando para fora em forma de raiva. Talvez você sinta um medo, você sinta uma humilhação, o medo de perder algo ou alguém ou alguma situação da sua vida. Não exprima as suas emoções de forma extrema. Por trás da sua raiva, identifique o que é que você realmente sente. Será que você gostaria realmente de agredir um outro ser humano? Freia. É isso que o yoga também vai te ajudar. É por isso que nós estamos aqui hoje, falando com o Dr. Luiz Carlos e aqui com o Dr. Osvaldo, para que nada na sua vida, nem alguém que você conheça, chegue a esse extremo. Você vê seres humanos que tinham toda a vida pela frente, encarcerados, acabaram com a própria vida, tendo deixado a raiva tomar conta naquele momento. Sempre por trás de uma raiva há alguma emoção. A raiva ela não vem gratuita, vai ter um medo. No caso das drogas, por exemplo, há estudos que mostram que é simplesmente o medo de ser rejeitado por aquele grupo. Então ela vai lá e comete um crime porque o outro mandou. Então tem o medo de perder, no caso de um crime passional, de perder aquela pessoa. Aquele medo de perder a pessoa faz com que ela tire a outra pessoa, tire a vida da outra pessoa, porque ela não aceita que vá com outra pessoa. É a humilhação, são emoções por trás da raiva que, se você começar a analisar, você freia. Coloca um pare lá naquela emoção que está te dominando. Não é a emoção que te domina. Você tem o controle da sua mente, da sua consciência. Quando a raiva, o ódio, a mágoa começar a querer entrar na sua mente, freia. O que é realmente que eu estou sentindo? A dica que eu sempre dou, respira. Não tem coisa melhor para você retomar o controle do que respirar, acalma, não haja no momento de raiva. Se retire, saia daquela situação. Você não é obrigado a ficar se sujeitando a alguém te agredindo, te humilhando, porque é fácil a pessoa ficar te agredindo, a tendência é você reagir. Ódio não acaba com ódio. Afaste daquela situação enquanto dá tempo. Percebeu a raiva, aquela emoção acelerando o seu coração, fazendo a sua pressão subir? Foge. Isso não é covardia, é sabedoria. Se retire daquela situação quando você está percebendo que algo ou alguém está tentando controlar a sua mente. Se retire. Você pode retomar o controle das suas emoções. E é isso que o Mais Yoga trouxe para você. Agradecimentos ao Dr. Luiz Carlos, ao Dr. Osvaldo e a você que está aí acompanhando a TV Mais, nesse programa muito forte sobre emoções. É isso que nós queremos, que toque o seu coração e que você possa levar as pessoas à sua casa, à sua volta, um pouco mais de racionalidade, a entender que a
a emoção não é ela que te domina, você tem o controle. Obrigado por você que nos acompanha aqui no Canal 15, que nos acompanha nas redes sociais e também pelo YouTube. Nos vemos no próximo programa. Tudo que é de bom em mim, saúde o que é de bom em você. Namastê!